Amém. Eu quero ler o versículo mais conhecido para me expor apenas um pensamento também conhecido. Apocalipse 10, 7. Da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Pai Celestial, te damos graças por sua palavra, pois ela é tão verdade que cumpre a cada dia suas promessas. E estamos bem diante de promessas cumpridas nesse instante. Ajuda-nos, ilumina-nos, juntamente com o seu povo, para a tua glória. Amém. Amém. Pode sentar. Queremos apenas comentar que os 7 trovões foram revelados. Há muitos comentários infantis, porque a vida toda nós temos pregado, desde que eu tenho conhecido esta revelação, a mensagem do profeta, eu tenho pregado que William Branham é o último profeta. Temos pregado porque é o que está na Bíblia, é o que está na mensagem de Deus. E que a revelação não foi dada a nenhum outro homem, senão a William Branham. Tudo aquilo que estava escondido, desde o princípio até o fim, até aquilo que você não sabe, foi revelado através do irmão Branham. Então, ainda tem pensamentos que diz que nós pregamos os 7 trovões vindo de Porto Rico. É interessante, eu só leio a mensagem de William Branham. É que os indivíduos hoje, quando eles não têm o que pregar, eles levantam falso. É o que fazem. Quem come com a gente todo dia deve saber como a gente é. Quem escuta a mensagem, apoia, pula, grita, satisfaz, deve saber por que fez aquilo. Entende? E nós temos essas pessoas que fizeram tudo isso. Contudo, ainda estou falando de um lado agora. Hoje vou falar só de um lado. De um lado que não crê em mais nada. Um lado que não crê que Jesus Cristo veio como Filho do Homem, que não crê nos 7 trovões revelados. Um lado que não crê que Deus tem novo nome e assim por diante. E que os 7 trovões, ele ainda diz que não foram revelados. Agora, eu leio a mensagem do profeta. Será que eles não leem a mesma mensagem? É como os pentecostais. Nós lemos a mesma Bíblia, mas os pentecostais não conseguem ler Atos 2,38. Porque eles batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo. Então não conseguem ler Atos 2,38. E assim as pessoas estão com a mensagem na mão e elas leem e não têm revelação daquilo. É tão simples. Tudo já foi revelado. Se nós já tivemos o 7º anjo na terra e ele já até foi embora, tudo foi revelado. A Bíblia diz que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a trombeta é a mensagem, já tocou a trombeta. Ele não vai voltar para tocar a trombeta, ou Deus dizer para ele, faltou um restinho da trombeta.
para você voltar e tocar. Não, ele tocou a trombeta, ele cumpriu o ministério dele. Irmão Brana diz que Deus não te tira da terra enquanto você não cumpre o seu ministério. E aí cada um tem um ministério de pai, de mãe, de pastor, de obreiro, e pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, me dê força, me dê vida para eu poder cumprir o meu ministério aqui na terra. Tem muitas mães que dizem, já cumpri meu ministério, já criei meus filhos, agora, a hora que o Senhor quiser me levar, tem mãe disposta, não é? Ela tem que pensar que ainda posso ajudar minhas filhas a cuidar dos netos, dos tataranetos, entende? É o bom pensamento é isso, mas muitas vezes as pessoas já acham cumprido o seu ministério e quer parar por ali. Mas eu quero falar sobre isso daqui, quero ler, porque se diz que os trovões não foram revelados. Vamos ler William Brana falando, aquele que é profeta falando. Eu estava pensando que vocês lembram do irmão Toninho, né? Aquela voz de veludo que Deus levou. Irmão Toninho, se soubesse que a família voltou para trás, ele revolveria na tumba. Revolveria na tumba. Sabia que a família, no tempo dele, ele fez de tudo para trazer a família, e depois a família escorregou. Gente boníssima. Mas era um desejo do irmão Toninho. Pelo menos quando ele estava aqui, ele viu isso daí, talvez parcialmente cumprido. Mas depois que ele parte, a coisa vira tudo. Então, eu creio que ele revolveria na tumba. Uma hora dessa, se soubesse o que tem acontecido. Que as pessoas não têm valorizado a mensagem. Você não pode valorizar a mim mais do que a mensagem. A coisa que mais tem valor é a mensagem. Agora, quando você valoriza a mensagem, você valoriza a mim. Mas o valor é dado à mensagem. Quando as pessoas não valorizam mais a mensagem, o cumprimento da mensagem, elas pregam qualquer coisa para poder ser diferente, para poder ter um ministério à parte, prega qualquer coisa. Mas se for para nós pregarmos a mensagem do profeta, vamos pregar, se eu falar claro para vocês, eu ouvi essas leituras do pastor, nosso irmão, que sempre nos apoiou aqui, do pastor dele. Eu vi ele pregando sobre isso, lendo essas coisas, mas não conseguia desembuchar. Isso antes de 2000. Mas agora a gente pega essa mensagem, perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, pergunta 21ª é, uma pergunta que fizeram para ele, para o irmão Brana: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Olha a resposta dele: não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Não precisa nem ler o parágrafo inteiro. Nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Os 7 selos cumpriu durante as eras, mas foi revelado nos dias do 7º anjo. E ele está dizendo, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Ele está revelado e eles não acham onde está revelado. Laodiceia, deixa eu ler primeiro o desvelar, uma parte para vocês. Quando as pessoas olhavam no irmão Brana e via a facilidade que ele tinha, a unção que ele tinha, o poder de Deus manifestado em sua vida,
que eles pensavam que o irmão Branham podia até escrever uma Bíblia. Talvez se o irmão Branham escrevesse, eles creriam. As pessoas creem, tem uma hora que elas creem. Mas as mesmas que crêem são as mesmas que rebelam. Esse é o problema. Então, no parágrafo 273 do Desvelar de Deus, todos eles sempre chegavam para mim e diziam: irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz soou e ele disse: não escreva, vem, mas feche-o. Disse: haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? É uma pergunta. Haverá? Vem. 7 trovões que nos dirá. Agora, não só isto muito bom? Vem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse: não escreva isto. Vem, estes 7 trovões emitiram suas vozes. Vem, e ele disse: não escreva aquilo. Vem, mas isso é para ser selado no livro até o último dia, que era até o dia da voz do 7º anjo. 274, Desvelar de Deus. Agora, alguém tem, muitos têm me dito, e teólogos dizem: irmão Branham, se o Senhor Deus, dizem-se, com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isto, disse: você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. A facilidade que um teólogo tem. Eu vejo isso em você, você tem facilidade de escrever uma Bíblia. Eu disse: isto pode ser verdade. Vem, ele estava tentando me apanhar. As coisas acontecem, irmãos, e se você dá vazão, eles falam querendo te apanhar. Muitos pregavam dizendo que eu era João, mas eles queriam me apanhar. E eu preguei a mensagem: eu não sou João. Eu não sei o que eles vão fazer com isso agora. Certo? Eles faziam e fazem coisas contrárias ao que Deus tem dito. Preste atenção. Tem hora que as pessoas exaltam você, ou para ter uma posição, para ter algo na vida, ou simplesmente para você olhar nela e dizer: muito obrigado, você tem um grande ministério. A gente sabe dessas coisas, o que fazem. Então eles disseram para o irmão Branham, e eu disse: isto pode ser verdade. Eu disse: mas vê, você não poderia fazer aquilo. Eles estavam tentando pegar o irmão Branham. Ele disse: por que você não poderia? Eles são teimosos. Por que você não poderia? Nós estamos vendo que você pode. Por que você não poderia? Você tem toda a qualidade. Eu disse: mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem? Quer dizer, se o irmão Branham escrevesse qualquer coisa, como alguém espera que os trovões sejam escritos, e eles podiam dizer até para o irmão Branham: o que você tem pregado pode ser muito bem o 23º capítulo de Apocalipse. Se o irmão Branham tivesse apoiado naquilo, isso é verdade, é o 23º mesmo, só tem 22. Estaria contra a Bíblia, mas eles estavam tentando pegar o irmão Branham. E quem estava tentando pegar o irmão Branham era gente boa. Era gente que estava na reunião do irmão Branham. Era gente que gostava do irmão Branham. Se o irmão Branham dissesse que ele ia escrever uma Bíblia, ele seria os primeiros a dizer: não te disse? Ele é um falso profeta. Ele é um anticristo. Mas eles mesmos quem disseram aquilo. O irmão Branham permaneceu. Ele disse: por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. Eu disse:
Mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem? Eu queria que os irmãos entendessem, muitas vezes, minha posição de dizer que não sou João. Irmãos, eu não sou profeta. João era profeta. Eu não sou apóstolo. João era apóstolo. Vamos pegar no literal. Vocês vão me apoiar. No literal. Aí vocês vão ver que a mensagem é profeta. Entende? Esta unção do dia é unção de William Branham, unção profética. Nós não estamos pregando a nossa unção. Estamos pregando aquela unção que Deus deu para William Branham. Nós estamos lendo a mensagem dele. Nós estamos crendo nesta mensagem. Então nós precisamos admitir isto, que este poder, esta mensagem profética, apostólica, ela está em nós. É o ministério de Deus que está em nós. A gente olha e vê, é muito pequeno uma pessoa para ser alguma coisa. O irmão Branham chegou a dizer assim, João representa o sangue de Jesus Cristo. Eu não sei se as pessoas quando pregavam isso pensavam em mim, coitadinho. Eu sou Osmar. Está falando de um ministério, representa o sangue de Jesus Cristo. E agora você sabe que este sangue já saiu do trono. Aquilo que intercedia por você já saiu do trono. Então você tem que acompanhá-lo onde ele está e ver sua manifestação, ver sua palavra no dia em que você vive. Amém. Aí ele disse bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, escuta, presta atenção, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eles fizeram a pergunta para o irmão Branham. Essa revelação dos 7 trovões não é uma revelação que é para ser dada. Eu quero que você guarde uma coisa. A pessoa estava falando para o futuro. Não será uma revelação para ser dada a algum homem. Eu disse, não, Senhor. Escuta, não, Senhor. Oh, mas não foi dado ao 7º anjo? Ele não era um homem aqui na terra, o 7º anjo não era um homem na terra. Ela não foi dada a ele. Ele diz, não, Senhor. Irmãos, porque não será dada. Entende? Não é futuro. A pergunta estava que não será dada, não é a revelação que será dada. Aí diz, não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Vê? Não é questão, então o irmão Branham disse que não é um homem que vai revelar. Não é isso que ele quis dizer. Eles perguntaram, não seria uma revelação que seria dada a um homem, que é futuro? Não. Ele diz, não, se for para o futuro, vai aumentar, vai diminuir. Está tudo revelado lá, os 7 selos abriram a revelação do que era os 7 trovões. Vocês veem? Tão simples. Meu Deus, são coisas simples, mas as pessoas tropeçam. Elas não veem os trovões revelados. Se o William Branham não revelou os trovões, o William Branham não foi profeta. Porque o William Branham veio para ser o profeta de Apocalipse 10. Se eu disser que ele foi profeta de Apocalipse 3, 14 em diante, isso não é suficiente. Isso é dentro das eras. É o que ele trouxe, as eras, a revelação das 7 eras. Até a semente da serpente veio exatamente nesse espaço de tempo. Mas quando ele cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7, a coisa foi diferente. Ele era o 7º anjo, o profeta que estava sendo usado por Deus para revelar os mistérios escondidos dos 7 trovões, acontecimentos durante 7 eras da igreja, estava em 7 selos, mas ninguém sabia.
Nós tínhamos os selos na mão, nós tínhamos aí a Bíblia na mão, mas nós não sabíamos o que era. Pois ninguém podia olhar para esse livro. E ninguém podia olhar para esse livro quando William Branham estava pregando Apocalipse 3. Como mensageiro à era de Laodiceia, ninguém podia olhar para esse livro, que é a Bíblia, o livrinho. Ninguém podia olhar para o livro, nem tocar nele. Isso é importante você saber. Quando cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7, agora você pode comer o livrinho. Porque isso veio ao profeta primeiro. O livrinho estava na mão do anjo forte, desceu para o profeta primeiro. E o que nós estamos fazendo? Estamos repetindo, profetizando outra vez, porque quando desceu para o profeta primeiro, é o que ele revelou. Se ele não revelasse os 7 trovões, os 7 selos, os acontecimentos dentro das 7 eras da igreja, se ele não revelasse, não tinha nada para comer. O alimento verdadeiro para a noiva no último dia teria que ser Apocalipse 10. Deus teria que abrir aqueles selos, revelar os selos, e nós comermos aqueles selos. Você pode ver que ele desceu, o anjo forte desceu com o livrinho aberto. Já estava aberto. Entregou para William Branham o quê? O livrinho aberto. William Branham veio e pregou em Jeffersonville, livrinho aberto. Porque o povo não conseguiu ver naquele dia, como o próprio irmão Branham disse, o que está acontecendo esta semana, muitos de vocês não estão vendo o que está acontecendo esta semana. Era a revelação dos selos. Eles deveriam comer aquele livrinho, como William Branham estava com o livrinho, entregando o livrinho para o povo. E eles não puderam comer. Eles falharam. Senão alguns próximos do irmão Branham que comeram e partiram. Porque os demais que ficaram provaram que eles não comeram nada do livrinho, porque eles não ficaram sabendo nada dos selos, nada da terceira puxada. Eles esperavam antes do ano 2000, nós todos pertencíamos a um grupo, esperava ainda os 7 selos vai manifestar. Entende? A gente esperava isso, o 7 selo vai acontecer, o 7º selo vai acontecer. Depois que nós vimos isso na mensagem, é o irmão Branham mostrando, e tem gente dizendo que irmão Branham não é o 7º selo. Como é que pode? Foi o irmão Branham que disse. Irmão Branham disse, cada anjo das eras da igreja representa um selo. Quem é que representa o 7º selo? Olha, é tão claro. Mas os selos é Cristo, mas manifestado também no seu profeta no dia, porque eram selos misteriosos durante as eras, mas nos dias da voz do 7º anjo, os selos estavam dentro, todos os selos estavam dentro do 7º selo. O 7º selo estava cumprindo e as pessoas não estavam vendo. Por isso o irmão Branham diz, ele nos abriu 6 selos, não pôde abrir o 7º, é a vinda do Senhor. O que é a vinda do Senhor? A vinda do Senhor é aquele dia e hora que ninguém sabe. Aquele dia e hora que ninguém sabe, não é rápido, é vinda do Filho do Homem. É Mateus 24, 36. Esse é o dia que ninguém sabe. Ele não podia falar o que era. Por isso ele diz, ele não abriu. Ele estava ali pregando. Ele disse, aquele anjo, que era o 7º anjo, voou para mim. O 7º anjo da constelação, ele diz, voou para mim. Era ele quem tinha o 7º selo. Bom, você vai ler o 7º selo para você ver. Hoje eles inventam uma coisa que o irmão Branham nunca falou. Você não encontra na mensagem e eles pregam.
que o acontecimento do Monte Pôr do Sol foi dia 8/3/63. Eles pregam. Eu queria base na mensagem. Aonde é que o William Branham disse? O William Branham tomou a base das revistas, da ciência e outra, Life e outras. Ele tomou a base daquilo ali, 28 de fevereiro de 1963. Eles estão aí teimosos. Olha, aí tem gente que saiu do nosso meio, esclarecidíssima, caiu nessa. Aonde está na mensagem? Como que você pode crer numa coisa que não está na mensagem e 28 de fevereiro está na mensagem? Como você pode dizer que o William Branham não estava lá dia 28 de fevereiro, quando o William Branham diz, eu estava lá? É o 7º selo. Eu não trouxe para poder pregar sobre isso, mas só para você ver. Ele diz, eu estava lá. Eles não vão conseguir ver a mensagem nunca. Não vão conseguir. Não podem ver. Não nasceram para ver a mensagem. É difícil a gente viver com a mensagem muito tempo e não ver a mensagem. Sabe o que nós somos? Eu, pastor Bispo, pastor Mendes e pastor Sinival, e parece que eu deixei um nome para trás agora, pastor Gidelso, e pastor Julião, e pastor de Belo Horizonte, pastor Orlando. Lembra mais algum aí? E o pastor Sebastião, pastor Ivaí, pastor Ivaí. Quem? Tem mais alguém? Sabe o que nós somos? Nós somos só aqueles que levam a mensagem para o povo. Estamos levando a mensagem do profeta para o povo. Eu não preciso de nenhuma honra, eu não preciso de nenhuma glória. Pastor Bispo não precisa, nenhum pastor precisa de nenhuma honra, nenhuma glória. Não buscamos glória dos homens, porque os mesmos que te glorificam são os mesmos que te sepultam. Os mesmos que te elevam são os mesmos que te derribam. Não creiam nisso. Viva a mensagem como ela é, viva na simplicidade. Se eu prego isso, se eu vi isso primeiro, graças a Deus, eu não tenho nada mais do que vocês. Eu vi e você viu. Aí tem mais do que aquilo que não viu. Aí você tem mais do que aquilo que não viu. Mas não, nós não temos nada mais um que o outro, porque eu vi, você viu também. João viu e eu vi também. Eu não sou João, mas eu vi. Eu sou da esposa. Eu vi. Isso é que importa. Você viu. Isso é que importa. Nós vimos esta revelação, não do jeito que outros pregam, mas do jeito que Branham pregou. Comemos o livrinho, como quando Branham recebeu o livrinho. Comeu e deu para nós. Ele deu para nós o livrinho. Aquele livrinho eu comi. Eu não comi o livro, porque não podia nem olhar para ele. Capítulo 5 de Apocalipse. Mas comemos o livrinho, porque já tinha descido da mão do anjo forte para o 7º anjo, e agora na nossa mão. Come, pega e come. A noiva tem que comer o mesmo alimento. O noivo é alimento da noiva. O mesmo livrinho que veio alimentar. William Branham é o mesmo livrinho que nos alimenta. A mesma mensagem. Não existe outra mensagem, é a mesma mensagem, só que nós temos que fazer referência, sim, ouvimos esta mensagem, ouvimos, eu tenho que dizer, sim, eu ouvi de William Branham. Agora, eu te pergunto, de quem que você ouviu, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o novo nome é Branham, de quem você ouviu? Não tem nada a ver de quem você ouviu. Se este alguém não tivesse falado até hoje, você não saberia nada, porque Deus não veio direto a você. Esta luz não veio direto a você, para você dizer, eu vi. Não veio. Mas deveriam pelo menos respeitar. Eu respeito o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que a primeira e segunda etapa eu não sabia nada.
Eu não sabia que tinha profeta, eu não sabia que o batismo era em nome de Jesus Cristo, eu não sabia nada da ceia, mas pastor Joaquim aprendeu com o profeta, pregou e ouvi. Eu não posso desprezar isso. Eu ouvi. Agora, você ouviu essa mensagem? Seja agradecido a Deus. Tenho que encerrar, porque o nosso tempo já se foi. Para encerrar, mais um parágrafo, 38, de Laodiceia, que vocês conhecem. Agora, esse profeta de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Se você acha que ele não converteu, então ele não era profeta. De Malaquias 4. Olha para você ver. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Mas o que são os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10? Pergunta agora para o irmão Brana aqui na mensagem. Porque senão vai falar que é espiritismo, né? Você pergunta. Se eu falar, pergunta para o irmão Brana, eles falam, estão mandando conversar com o morto. Pergunta para o irmão Brana na mensagem, aqui Laodiceia 38. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são. Gente, você não pode pregar diferente. O que são então esses mistérios de Apocalipse 10? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. E são 7 trovões. As revelações contidas. Quais foram as revelações contidas nos 7 selos? Foram exatamente o que nós, durante 30 anos no Brasil, 30 anos nós ouvimos a mensagem e não ouvimos as revelações. 30 anos ouvimos a mensagem, mas não ouvimos as revelações. Então não ouvimos os 7 trovões. Esse é o problema. Mas o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Ou você que diz que o William Branham não revelou 7 trovões. Você é falso. Os 7 trovões era o ministério do irmão Branham, ele veio para isso. Ele veio para revelar capítulo 10 de Apocalipse, para que nós pudéssemos, como esposa de Cristo, depois que Branham partiu, nós comer aquele alimento. Estamos aqui comendo esta mensagem deste dia, sabendo que estamos comendo um alimento que Branham deixou, mas um alimento perfeito. Você não pode dizer que está comendo o alimento do Osmar. Osmar não sabe nada. Quando diz que João comeu o livrinho, é porque a esposa é que come o livrinho. Ela come o livrinho, é um ministério. Ela pode, esse ministério passa neste corpo. Estamos comendo este livrinho. Mas nós sabemos que são os 7 trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Para encerrar, serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Isso quer dizer, se não foi revelado, não tem ninguém convertido. Se não foi revelado os trovões, são estes mistérios divinamente revelados que converterão os corações nossos aos pais pentecostais. Se não, não somos convertidos. As pessoas ouvem a mensagem. Vocês não ficam só de ouvir, não. Converta, creia. Sabe o que é converter? É dar meia volta. Converter não é você estar na mesma direção. Não, você converteu. Converte à esquerda, converte à direita. Você vai converter. Você não vai prosseguir naquele pensamento. Você vai converter. Converte. Os 7 trovões converte cada um de nós para podermos ir neste arrebatamento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falar um pouco com o seu povo, não somente aqui
em Curitiba, mas por todo o Brasil, África, Portugal, Estados Unidos. Uma pessoa que escuta em cada país já é uma grande coisa para nós. Lá na Califórnia, em Londres, Deus abençoe este povo com a luz da sua palavra. E cada irmão, cada irmã, por todo o Brasil, que tem recebido a sua palavra, que tem comido este livrinho juntamente com William Marion Branham. Se eles não comem este livrinho, Pai, se eu não como este livrinho com o irmão Branham, como eu posso dar este livrinho para o povo? Eu tenho que comer primeiro com o irmão Branham, e eu estou comendo aqui com a mensagem para poder dar isso para este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao final, não vamos prolongar mais, já está muito bom. Nós viemos passando por aqui mais rápido que menos de 2 meses, mas devido a um casamento que minhas filhas tinham que ir, aí Criciúma, eu disse, vou aproveitar a viagem, então já fazer uma reunião com os irmãos por todo o sul, certo? E tem outros lugares aí que estão esperando a gente, anos e anos. Estão firmes, eles estão firmes, porque eles estão firmes não é com a minha visita. Vocês não ficam firmes, não é porque eu venho aqui. Vocês ficam firmes porque a mensagem está em vocês. O livrinho está em vocês. Vocês comeram esta mensagem. Então isso aí é que faz vocês firmes. Não é a minha presença. Minha presença apenas é um calor humano, muito fraco, mas só um calorzinho humano para estar perto de vocês. Mas sou agradecido por poder estar com vocês e por ter vocês, poucos ainda, mas conosco aqui. Deus abençoe, irmão Zé Celso e toda a família. Deus abençoe. Muito bom os demais irmãos, pastor Bispo, também o irmão Gilberto, irmã Suzana, e aí cada irmão, Carlão, Deus abençoe. O vermelhinho ali que acompanha o pastor Bispo, Celso, Deus abençoe. Irmão Jorge, irmão José da Silva, a esposa, e Gilberto e Suzana, né? Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Dá para contar nos dedos, né? Já não pode juntar muita gente mesmo? Então tá bom, não pode juntar muito, ainda sobrou lugar para mais uns 10 aqui ainda. Quem sabe na próxima você pode vir, que ainda pode, aqui cabe você também. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos em Blumenau, lá com a irmã Gerda, a eleição na cidade. Uma pessoa com a sua família, certo? Uma viúva com a sua família que se dispõe a este ministério, a esta palavra. E mesmo tendo gente que já ligou oferecendo para ser pastor, eu fico bobo. Eu já liguei para algum de vocês para oferecer, se vocês querem que eu seja seu pastor. Eu acho tão baixo isso. E além do mais, as pessoas sabendo que a pessoa é do ministério de outro, é como uma mulher casada. Você sabe que é do ministério de outro, como você vai fazer isso? Não pode fazer. É o lado espiritual. Você entenda o natural, por favor. Compreenda o lado espiritual. Mas as pessoas não compreendem. O que vamos fazer? Mas ela manteve firme. É isso que vale a pena. É ter um povo que mantém firme até o fim. Somos poucos, não importa, mas vamos manter firme com a palavra. Não é comigo, não. Não é comigo. Você mantém firme com a palavra. Se você mantém firme com a palavra, Deus dá graça para mim e você para mantermos firme um com o outro. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Muito bom, pastor Bispo. É bom ver o esforço seu também de vir até aqui, não é? Nos ajudar. Isso é muito bom. O pastor Mendes não pôde, porque ele saiu esses dias, né? Não tinha como ele voltar agora, outra vez, né? Ele não pôde estar conosco, mas estava com vontade de estar aqui também, mas não pôde. Pastor Sinival também, por motivo de serviço, ele não pôde estar conosco.
estava com vontade de vir também, mas não pôde estar conosco. Mas vamos prosseguindo, temos mais coisa a fazer aí para baixo. Temos que pregar mais um pouquinho, dar mais um golinho dessa mensagem, certo? Cada um, cada irmão, cada irmã, pegue firme. Falhei, mas estou nas suas mãos. É como o filho pródigo, pequei. Agora, o problema, eu tenho dito, muitos casais não têm conserto, porque nenhum diz pequei. Os dois é santo. Não tem jeito de consertar. Um casal que não pode dizer pequei. Não tem jeito de consertar. Tem que dizer, eu pequei, errei nisso, eu falhei. Falhei no falar, agi errado, não agi com amor, não agi decentemente, a minha palavra foi brusca. Então, um tem que falar para o outro, me perdoa. Assim o lar vai bem. Entende? Fala um para o outro. E se você foi prejudicado ou prejudicada, diga, você que foi prejudicado e não encontra do outro lado a pessoa vir pedir perdão para você, peça para a pessoa. Você me perdoa, como vocês tratam em casa, querido, querida, bem, amor, vocês me perdoam. Queremos servir a Deus, queremos fazer a vontade de Deus e queremos junto preparar nosso lar para o arrebatamento. Amém? Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de ter vida. Quando a gente, numa idade desta, só a misericórdia do Senhor faz a gente viajar, estar de pé, estar falando com o povo, estar dando esta mensagem. E muitas vezes não respeitam aqueles que são maus, com espírito errado, não respeitam nem as nossas cãs, não respeitam. Eles agem bruscamente. Senhor, de quem são esse tipo de gente que não respeita um ao outro? Se não podemos respeitar um ao outro, quem somos? De onde viemos? Qual é o nosso pai? Deus respeita meus direitos. Se eu até quiser escolher errado, Ele respeita, porque é meu direito e Ele me criou de livre-arbítrio. Ele respeita meus direitos. Porque hoje não respeitamos direitos um do outro, Senhor. Daquilo que nós vemos, cremos na palavra, e cada um tem a sua direção e tem a sua convicção de levar esta mensagem. Eu tive esta convicção desde o início de 2000, de entregar essa mensagem, foi minha convicção. E eu não estou só, porque Deus está comigo. Sua palavra, a revelação, o livrinho está conosco. Obrigado, Pai. Dá-nos uma boa noite. Nós temos que viajar um pouco ainda. Dê-nos tua graça para que possamos ir em paz, protegidos por Ti. Em nome de Jesus Cristo. E abençoa este povo, que todos possam voltar para casa com saúde. A cura divina te acompanha, a libertação te acompanha. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Não vou falar para abraçar o outro, porque estão proibindo até de abraçar. Mas Deus os abençoe. Conosco não tem muitas das coisas, mas o mundo cada dia está sendo mais contaminado. E está vindo mais coisas aí para contaminar. Permaneça você firme na palavra. Amém? Deus abençoe.